Nossa mensagem hoje, adoração em verdade, João capítulo 4, te convido a abrir sua Bíblia, capítulo 4, versículo 23 e 24. Com esse sermão nós vamos finalizar a série de sermões que estávamos fazendo a respeito da adoração cristã, da adoração em espírito e em verdade. Falamos por 3 finais de semana sobre adoração em espírito e hoje a gente finaliza com adoração em verdade. Então, João capítulo 4, versículo 23 e 24. Vamos ler então. Está escrito: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Feche seus olhos, vamos clamar ao Senhor, que nos conduza, nos abençoe com sua palavra, que ela toque em nossos corações, que ela fale conosco, fale com a sua igreja, edifique seu povo, que o Espírito Santo nos abençoe. Senhor Deus, nós clamamos a tua bênção, Deus, a tua palavra foi lida, Senhor. Te pedimos que o Senhor nos conduza, ó Pai, na exposição da tua escritura, Senhor, que nos conduza no falar, ó Deus, que nos policie naquilo que dizemos, ó Deus, e que falemos com fidelidade a tua mensagem em nome de Jesus. Clamamos que o teu Santo Espírito, ó Deus, que é Deus forte e poderoso, possa agir nos corações, ó Pai, tocando nas vidas, ó Pai, edificando o teu povo, Senhor, abençoando o teu povo, alimentando o teu povo, Senhor, em nome de Jesus, sarando as feridas, Senhor, orientando, Senhor, as almas, conduzindo o teu rebanho para a honra e glória do teu nome, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós, na primeira mensagem, falamos que a adoração deve ser em espírito e, portanto, por ser em espírito, ela deve ser interna. Ao contrário de ser externa, baseada em matérias, em rituais, em elementos externos e, às vezes, elementos que não mostram a sinceridade, uma motivação correta e adequada para com o Senhor. A adoração, portanto, em espírito, ela é interna. Depois vimos que a adoração em espírito é uma adoração simples, porque nós não vivemos mais em meio a tantos rituais, em meio a tanto simbolismo, em que temos candelabro, que temos um altar, que temos pães de proposição, que temos todo um ritual sacerdotal, um tabernáculo, uma arca da aliança, etc. E várias festas e elementos, processos religiosos como tínhamos em Israel. Porque nós vivemos a realidade de Cristo. Nós já vivemos a realidade do Senhor em nossas vidas. Então as sombras não são mais necessárias, por isso o culto é mais simples. O culto, ele não precisa de todos aqueles aparatos mais. E por fim falamos que a adoração em espírito deve ter zelo, deve ter reverência ao nome do Senhor. Adoração em espírito significa que nós vamos reverenciar o nome do Senhor. É indiscutível a reverência no culto. E agora por fim nós vamos falar então da adoração em verdade. O que é adoração em verdade? Falar de adoração em verdade remete indubitavelmente a uma adoração que é bíblica. Nós estamos no Evangelho de João e principalmente no Evangelho de João, o contexto da verdade é um contexto que fala do Senhor Jesus como sendo a verdade e da palavra de Deus como sendo a verdade. João 17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Entendemos como palavra de Deus hoje, mais claramente ainda, todas as escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Então quando se fala adoração em verdade, Jesus está falando a respeito da adoração que é em conformidade com a palavra de Deus. Talvez se nós olhássemos por uma leitura talvez descuidada ou se nos aventurássemos a interpretar
sem muito cuidado. Talvez nós pensássemos assim, Jesus está falando que nós devemos adorar em verdade, isso significa que deve ser em sinceridade. Essa verdade quer dizer sinceridade, não quer dizer que deve ser seguindo uma norma de Deus. Não, vocês estão interpretando errado. Adorar em verdade está querendo dizer que é adorar com sinceridade. Mas o contexto não fala isso. Porque Jesus olha para a samaritana e diz assim, vocês adoram o que não conhecem. E depois ele fala, porque a salvação vem dos judeus. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. O contexto está falando, de fato, de conhecimento e de verdade, de saber o que está se adorando. Não está falando somente de sinceridade. Adorar em verdade não é só você ter um coração sincero. Quem disse que os samaritanos não tinham um coração sincero? Eles eram sinceramente adoradores de Baal. Quem disse que muitos adoradores no mundo não têm um coração sincero? Eu, sinceramente, estou adorando a Iemanjá, por exemplo. Pode ter alguém que faça isso. Eles são sinceros. Pode haver sinceridade no culto, e esse culto, ainda assim, não está agradando ao Senhor. É claro que no culto verdadeiro também deve haver sinceridade. Você deve adorar o Senhor também com sinceridade de coração. Mas esse em espírito e em verdade, ele fala mais de um culto que deve ser feito com entendimento, porque ele está falando com a mulher samaritana e criticando os samaritanos onde não havia entendimento do culto e não havia entendimento na adoração. Então essa adoração em verdade, ela fala de uma adoração, só esse texto já seria suficiente, irmãos, para nós sabermos que a adoração, ela sempre deve ser baseada nas Escrituras. Por isso, e às vezes a gente vai repetir algumas coisas que foram mencionadas em outras mensagens, por isso nós não temos liberdade criativa para inventarmos modos de adorar a Deus. E se nós tivéssemos essa liberdade criativa, os modos de adorar a Deus seriam os mais diversos possíveis e surgiriam os mais bizarros ainda, e totalmente contrários à maneira que Deus prescreveu em sua palavra. É só nós olharmos os contextos em que a adoração ficou muito livre, rapidamente a adoração descambou a modos dos mais diversos possíveis e surgindo os mais bizarros possíveis, conforme o bel prazer do homem e não segundo a vontade de Deus. Isso é muito sério, irmãos. E não é difícil nós encontrarmos bizarrices nos cultos evangélicos espalhados pelo país afora. É só você olhar no YouTube e colocar lá alguma coisa relativa a bizarrices no culto. Você vai ver muita coisa. Gente dançando break, funk no culto, dizendo que está adorando a Deus. Pessoas penduradas e descendo de tirolesa no meio do culto para adorar a Deus. Pessoas sendo içadas pelas costas para sair voando pelo meio do templo. E já aconteceu isso. Igrejas que são referência para a comunidade evangélica. Congressos em que está lotado de cristãos e aparece uma mão gigante com o dedo para baixo e as pessoas tocando e apalpando no dedo de Deus. Cultos que são montados ringues e um culto direcionado para a classe de lutadores. Culto direcionado a motoqueiros, que entra um motoqueiro fazendo barulho e rabiando no meio da igreja. Então, as bizarrices são as maiores possíveis, quase infindáveis. Todas as vezes que a gente libera e age com a liberalidade no culto, uma liberdade criativa, sem se basear e se estruturar na palavra de Deus, rapidamente nós nos descambamos nas piores hipóteses que você possa imaginar em nome de cultuar a Deus. Porque brota do nosso coração, irmãos, diversos modos de adorar a Deus que são procedentes do nosso coração. E Jeremias diz que o nosso coração é enganoso. Jeremias 17:9. Então vão surgir modos de adorar a Deus que são simplesmente expressões carnais.
tudo que a gente está dizendo aqui tem a ver também com limitar expressões carnais. O que eu quero fazer para Deus? Está na Bíblia? Porque eu posso querer muito fazer uma coisa para Deus, e eu posso querer sinceramente fazer uma coisa para Deus, que não vai agradar a Deus, no culto que Ele deseja. Eu não posso vir na igreja, no culto, e plantar bananeira e dizer que é para a glória de Deus. Eu não posso, por ser um capoeirista lá fora, e falar, meu dom é capoeira, e eu vou lutar capoeira no púlpito para a glória de Deus. Tem coisas que não podem e não cabem no culto público ao Senhor, por causa da reverência, por causa do respeito, por causa dos princípios bíblicos. Olhe para, em nome de Jesus, irmãos, não olhe o que o Vladimir fala. Olhe o que a igreja do Novo Testamento fazia, irmãos, pelo amor de Deus. Olha, eu não consigo ver Paulo pregando e antes de Paulo ministrar, ter uma dança tipo funk, para dar introdução depois à mensagem de Paulo. Eu não consigo ver a igreja do Novo Testamento fazendo isso. Eu não consigo a igreja do Novo Testamento fazendo trenzinho. Por isso eu pulo na presença de Deus e fazendo trenzinho com os jovens e circulando no meio do culto. Eu não consigo, irmãos, imaginar uma igreja do Novo Testamento tendo isso. E nós, na contemporaneidade, introduzimos todos esse tipo de bizarrice, em nome de agradar, às vezes, os corações carnais e impacientes com o verdadeiro culto e a verdadeira adoração ao Senhor. Amém, irmãos? Então, a nossa série de mensagens é para nós compreendermos um pouco mais sobre o culto e adoração ao Senhor. O culto e a adoração ao Senhor devem ser segundo as Escrituras. Eu só posso trazer elementos para o culto público, para o domingo, para esse momento com os irmãos. Aquilo que está claramente revelado nas Escrituras como um elemento que deve fazer parte do culto. Senão eu não posso fazer isso, eu não estou autorizado nas Escrituras. Isso tem um nome. Isso de adorar segundo as normas ou ordenamento das Escrituras. Existe um nome para isso. Chama-se princípio regulador do culto. Então conseguiram perceber o que é o princípio regulador do culto? É simples. Ele expressa basicamente o seguinte: o culto só é legítimo quando ele é observado pela maneira que o próprio Deus revelou. O princípio regulador do culto surgiu na época da Reforma Protestante. E justamente para orientar a igreja contra um tipo de liturgia que a igreja tinha abraçado e adotado. E a Reforma, por um outro sentido, ganhou um impulso muito grande, justamente porque mudou completamente sua forma de culto. Então os reformadores falaram, não é assim, nós não vamos nos prostrar a imagens, nós não vamos ter a iconoclastia, nós não vamos reverenciar imagens, nós não vamos ter um ritualismo absurdo, nós não vamos imitar os judeus, nós não vamos imitar Roma, o sacerdócio judeu, nós não temos sacerdotes, nós não temos uma classe sacerdotal mediadora. Então a proposta de mudança de liturgia foi um outro braço muito forte que impulsionou a reforma. Porque falou assim, nós precisamos entender que nós estamos adorando a Deus de forma errada. A igreja está adorando a Deus de forma errada. E existem princípios bíblicos que devem ser observados para o modo em que Deus deve ser adorado. E o modo que ele deve ser adorado é o modo em que ele mesmo determinou. Não é o modo que eu ou homens constrói, mas é o modo, nós precisamos saber o modo em que Deus quer ser adorado através de nós, através da sua igreja. Amém, irmãos?
Por que que nós devemos esperar de Deus e saber de Deus a maneira que Ele quer ser adorado? Porque do nosso coração só sai maldade, impiedade e desejos carnais. A distância do homem para Deus é uma distância imensa, irmãos, absurda. Portanto, não é o homem que constrói pontes a Deus, é Deus que joga a sua escada para nós. E é Ele que mostra como quer ser adorado. Amém, irmãos? Portanto, a igreja deve observar isso nas Escrituras, como Deus quer ser adorado. Eu vou falar de alguns exemplos e vamos misturar algumas coisas do Antigo Testamento e do Novo Testamento, mas por um simples motivo. Os princípios do Novo Testamento, a maioria deles você traz para o Novo Testamento e ele tem aplicação importante e válida para o Novo Testamento ainda. Principalmente princípios de culto, quando aplicados corretamente na Nova Aliança. Eles são coerentes e verdadeiros. Então eu vou dar um exemplo do Antigo Testamento, mais alguns depois a gente vem para o Novo Testamento, vocês vão ver que tem um paralelo muito próximo, muito idêntico. Então, por exemplo, abra sua Bíblia aí em Levítico. Levítico capítulo 10. Nós vamos ler um texto rapidamente aqui, que vai já nos dar reforçar o que nós temos dito. Levítico 10, Nadab e Abiú. Quem não conhece a história de Nadab e Abiú? Levítico 10, está escrito assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso. E trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Olha, essa parte tem que ficar bem frisada. O que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: e isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filho de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai os vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Nossa adoração, ela deve ser baseada por aquilo que o Senhor ordena. Por que um julgamento e por que aconteceu isso com Nadab e Abiú? Eles fizeram o que o Senhor não lhes ordenara. Agora, por que um julgamento tão fulminante nesse tempo e nesse período? A gente não sabe ao certo. E por que em outros períodos não tem um julgamento tão fulminante? A gente não sabe ao certo. Possivelmente porque o princípio das coisas e as representatividades, os cabeças, de certa forma, eles têm maior responsabilidade por conta da amplitude de seu mal e do testemunho do seu mal nas próximas gerações. Talvez seja isso o porquê da severidade em alguns cabeças e nas primeiras representatividades. Por que o pecado de Adão foi tão grave? Por que o pecado de Nadab e Abiú foi tão grave? Porque no Novo Testamento, Ananias e Safira morreram fulminados por causa de uma mentira. E os crentes não continuam sendo fulminados e mortos por causa de uma mentira. É um tema que a gente pode pesquisar na palavra de Deus. Mas eles sofreram um juízo fulminante aqui. Mas qual é o tema interessante para nós? Fizeram o que não lhes ordenara. Deus não ordenou, então está errado. E Deus tinha dado preceitos
milimétricos. O texto fala que eles pegaram o incensário e puseram fogo estranho. Possivelmente esse fogo estranho foi uma manufatura deles mesmos. O fogo devia ser pego no altar de holocausto, no próprio tabernáculo. Lá no altar de holocausto, pegado chamas, brasas e colocaram no incensário e era para ser levado lá para dentro. Possivelmente eles não, olha o detalhe, possivelmente eles não fizeram isso. Não pegaram fogo que estava no altar. Possivelmente, muitos comentaristas dizem que eles manufaturaram, fizeram esse fogo por meios próprios. Para nós parece uma besteira, mas que besteira. Por que não pode, por que eles não puderam fazer fogo? Isso é errado, porque Deus falou que tinha que pegar lá do altar de holocausto. Deus tinha um propósito, irmãos. O problema quando desobedecemos a Deus é porque a gente não enxerga o propósito e a representatividade, a tipologia que o Senhor quer colocar nas coisas. Quando o fogo tinha que ser pego do altar do holocausto, ele está falando tudo procede do sacrifício, daquele que vai ser ofertado, daquele sangue do cordeiro, daquilo que está recebendo e queimando o sacrifício. Aquilo que está no altar, procede de Cristo as coisas. Há uma tipologia no que Deus queria falar com aquilo. A adoração tem que proceder de Cristo. Uma vez que eles fizeram o fogo que ele estava falando, a adoração vem de mim. Eu produzo adoração. É algo sutil, irmãos. Mas nessa sutileza trouxeram um elemento estranho que Deus não havia ordenado para o culto. Eu não ordenei vocês fazerem fogo. Era para pegar do meu fogo. Então eu não aceito essa adoração. Amém, irmãos? Claro que Antigo Testamento, a gente resguarda as particularidades do Antigo Testamento. Mas o princípio, será que esse princípio não passa no Novo Testamento? A adoração deve ser aquela que é ordenada por Deus? Será que não passa esse princípio no Novo Testamento? É claro que nós não vamos passar para o Novo Testamento que você tem que trazer um incenso para a igreja. É claro que no Novo Testamento nós não vamos falar que você é um sacerdote. É claro que no Novo Testamento não passa que você tem que pegar e fazer um fogo e acender, e esse fogo tem que ser pego do altar de holocausto. É claro que isso tudo não passa para o Novo Testamento. Mas o princípio, adore ao Senhor conforme o que Ele ordena. Será que não passa para o Novo Testamento? Claro que passa, irmãos. O princípio é o mesmo. Passa para o Novo Testamento da mesma maneira. Então esse é um exemplo da seriedade, irmãos. Às vezes, nós não imaginamos a dimensão da seriedade que é adorar o Senhor. É muito sério, irmãos. Deus pode não estar exercendo o juízo fulminante, como ele praticava aqui, pela sua graça e misericórdia e paciência. Mas a Bíblia também diz que haverá um dia de juízo e de julgamento. E que ele vai pesar também as adorações. E vai executar o seu juízo. Agora, são parênteses, irmãos. São parênteses que, para mim, esse texto é maravilhoso. Ele é um texto que vai contra. Ele é um texto que bota frente a frente Deus, o temor a Deus, contra o humanismo sem Deus. O que tem entrado muito nas igrejas e tem invadido o cristianismo são, às vezes, muitas ideias humanistas e que não têm compromisso nenhum com Deus e com a glória de Deus e muito com o favor e a glória do homem. Isso é muito perigoso. Olha que texto é esse, irmãos. Nadab e Abiú são filhos de Arão e são fulminados. Morrerão. O pai, como é que deve estar o coração do pai? Arão, os seus filhos morreram.
E sabe o que Deus fala para Arão? Resumindo, que eu li, fiz questão de ler até o versículo 7. Resumindo, sabe o que Deus fala para Arão? Não chore. Olha que pedido, irmãos. Mas é meu filho. Meu filho morreu, foi dilacerado, foi fulminado. Eu vou chorar. Eu não posso chorar a morte do meu filho? Não. Porque isso vai ser um pensamento humanista e vai me desautorizar diante de Israel. Porque se você chorar e prantear seus filhos mortos, é como se você estivesse desautorizando o que eu fiz. Se você tiver extremo luto, você vai desautorizar a minha ação de julgar os seus filhos. E eu quero saber onde está o seu coração. Presta atenção, irmãos. Eu quero saber onde está o seu coração. Onde vai estar o seu luto? Presta atenção, irmãos. Onde vai estar o seu luto? A sua dor, o seu luto, a sua tristeza está porque o seu filho morreu ou porque eu fui profanado? Para quem que você vai chorar? Por que que você vai chorar? Eu quero saber, Arão. O que dói mais em você? Você vai chorar porque o seu filho profanou? O seu filho morreu? Ou porque eu fui profanado? O que dói mais? Para onde é que vai o seu luto de verdade? Você tem que chorar e ficar de luto porque eu fui profanado. Porque zombaram de mim dentro da minha casa. Porque fizeram o que eu não autorizava. Você tem que falar que eu fiz a coisa certa. Você tem que me glorificar por causa disso. E não ficar chorando por causa de homem. Estão entendendo, irmãos? Se Deus faz isso hoje, para quem que nós choraríamos? Para quem que nós curvaríamos? Nós ficaríamos tristes porque Deus foi profanado? Ou porque o nosso humanismo por pessoas corruptas foi extinguido, foi morto. Amém, irmãos? É isso que acontece na igreja, irmãos. Às vezes os nossos corações estão nas pessoas. E nós não ficamos de luto, tristes, quando Deus é profanado. O Senhor diz em Êxodo 20, versículo 3 e 5, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, e depois não adorarás e nem prestarás culto a isso, não usarás o nome do teu Deus em vão. São preceitos para adoração. Adoração deve ser aquela em que a Bíblia ordena algumas coisas. Só para reforçar, então. Nadab e Abiú fizeram um culto que não estava ordenado. E a Bíblia está cheia de elementos em que mostram como a gente deve adorar ao Senhor. Êxodo 20, os 10 mandamentos são os mais claros possíveis. Olha algumas maneiras que são prescritas de como nós adoramos ao Senhor. Não terás outros deuses diante de mim. Não é uma norma, irmãos, não é uma norma. Traga outros deuses diante do culto e o seu culto será errado. Traga outros deuses diante do Senhor e sua adoração não vai servir para nada. Não farás para ti imagens de escultura. Não adore ao Senhor por meio de outras coisas. Não adore a Deus por meio de nada, de representação. Você não precisa fazer um dedo de Deus gigante para as pessoas tocarem. A Bíblia diz, não adore ao Senhor por meio de outras coisas.
Não vamos pôr imagens aqui para você adorar a Deus por meio de imagens. Fiquei sabendo que um culto em São Paulo, existe um culto mais introspectivo, um culto de desaceleramento, em que as pessoas ficam num estado de contemplação e passam-se cânticos e são mostradas várias pinturas de artistas e as pessoas ficam apreciando as imagens de temas bíblicos, mas apreciando imagens e refletindo sobre imagens e olhando imagens para cultuar a Deus. Sutileza, irmãos. Isso é chique até, né? Bonito, é fino isso. Pega um grande artista, fazer telas belas de cenas bíblicas, põe-se um som de fundo, calmo, e você, numa postura reflexiva, analisa as imagens e reflete nas imagens. Parece bonito e sofisticado. Tem um problema nisso. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem embaixo nas águas, e nem lhes adorará. O problema é que Deus falou, não faz. E se Deus falou, não faz, não faça, irmãos. E se fizer, há problema. Às vezes a gente fala que é bobeira, não. Mas a gente não sabe a dimensão do que isso pode causar nas pessoas. E para que rumo pode direcionar as pessoas? Uma adoração subjetiva, uma adoração que a pessoa reflete sobre imagens, é uma adoração muito subjetiva. Eu posso imaginar qualquer coisa sobre aquela imagem. É quase aquela coisa que os psicólogos fazem. Põe um desenho que você vê aqui. Cada um vê uma coisa diferente. Ah, eu vejo uma borboleta. Ah, eu vejo um dragão. Ah, eu vejo uma flor. Ah, eu vejo... E uns podem ver até demônio. Daqui a pouquinho você está tentando fazer o povo cultuar e tem gente vendo demônio, espírito maligno voando, capeta, sei lá o quê. Ou daqui a pouquinho, quem garante que as pessoas não vão confundir e adorar imagens e cair para a idolatria? Enfim, ao ponto é, adoramos ao Senhor com aquilo que Ele ordenou. E não, aqui alguns princípios dos 10 mandamentos, não adoramos Ele por meio de imagens. E sabe o que acontece quando a adoração fica livre e a gente esquece disso? Israel foi mais ou menos isso. Êxodo 20, o Senhor falou, não farás para ti imagem de escultura. Êxodo 20, presta atenção. Êxodo 20, não farás isso. Êxodo 32, fizeram o bezerro dourado. Irmãos, quando o homem é entregue ao seu bel prazer e não se baseia nas escrituras, não demora muito, o seu culto vai desaguar em idolatria, em bizarrices e outras coisas do tipo. Êxodo 20, o Senhor falou, não faz isso. Êxodo 34, chamaram Arão, Moisés está custando muito, subiu no monte aí, deve ter morrido, vamos fazer para nós deuses que vão após nós, que nos guiem e nos tirem dessa terra. E que nos conduza à terra prometida. E Arão foi e fez o bezerro de ouro. E o interessante é que Êxodo 32, versículo 5, está escrito assim, Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e apregoando disse, amanhã será festa ao Senhor. Ele fez o bezerro, mas ele queria que o culto fosse a Yahvé, ao Deus verdadeiro. Olha que lambança aqui. É justamente o que o Senhor falou, não farás imagem para ti, não terás outros deuses, e muito menos adorar a Deus por meio de imagens. Foi isso que Arão tinha em mente. Não, nós vamos adorar Yahvé. Amanhã terá festa a Yahvé. Yahvé, o Senhor, que nos tirou de lá. Como? Com bezerro. Esse é o bezerro. Nós vamos adorar, nos curvar. E olha o que acontece quando a adoração entrega ao coração do homem, como rapidamente se descamba para as maiores bizarrices e carnalidades. Então ele falou, amanhã será festa ao Senhor. O que aconteceu amanhã nessa festa do Senhor?
Olha aqui que ele chamou para festa, irmãos. Amanhã terá festa. Festa gospel, festa do milho, festa do papagaio, festa do não sei. Amanhã terá festa. Vamos para a festa? Olha o que aconteceu na festa. No dia seguinte, madrugaram. Se você chama para fazer uma vigília, não vai não. Mas amanhã é festa. Madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E eu, por pudor, não vou explicar para vocês, vocês vão pesquisar. Eu não vou explicar o que é esse levantar para divertir-se. Que isso é uma carnalidade absurda, irmãos. Irmão Gil sussurrou ali um negócio bem parecido com o que eles fizeram. Olha como é a adoração entregue ao coração do homem. Rapidamente já desmantelaram os 10 mandamentos todos, fizeram um bezerro, quiseram adorar a Deus por meio desse bezerro, totalmente errado. Levantaram para se alegrar, para se comer e beber, comelança, bebedeira. E depois se levantaram para se divertir, irmãos. Pense como eram os cultos pagãos, como era a diversão nos cultos pagãos. Foi isso que esse povo fez imitando os cultos pagãos. Essa diversão deles era algo extremamente imoral. Não era só divertir, vamos brincar de adoleta, não é essa a diversão. Era algo imoral. Vocês estão entendendo, irmãos, o que é uma adoração entregue ao coração do homem, contrária àquela que é normatizada pelas Escrituras? Há uma diferença abissal, gigante. Mas vamos avançar. Jeremias, só mencionar aqui, Jeremias 19:5. O profeta Jeremias, olhando a problema no culto de Israel e na vida de Israel, a apostasia de Israel, ele falou o seguinte, Jeremias 19:5, falando sobre Israel. E edificaram os altos de Baal, Baal era a divindade local, para queimarem os seus filhos no fogo em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me passou pela mente. Deus está mandando Jeremias falar isso para Israel. O culto de vocês, de novo, descambechou, está ao bel prazer de vocês, e olha onde chegou o culto de vocês, na bizarrice, na carnalidade, por que não dizer, no satanismo que sai do coração de vocês. Vocês pegaram o filho de vocês e jogaram na fogueira para Baal, coisa que eu nunca ordenei. O Senhor está falando, eu não ordenei isso no meu culto. Eu nunca ordenei, nem me passou pela mente fazer um absurdo desse. Mas nós inventamos, o homem inventa. O homem inventa, vamos jogar, eu não sei como consegue, irmãos. Pegar um filho, uma criança que nem o meu, de 6 meses, e jogar num fogo para Baal, fazer chover. Meu Deus, onde está a mente do homem? O Senhor falou, eu nunca ordenei isso. Nunca me passou pela mente. Irmãos, nós entregues a nós mesmos, ao nosso coração, nós vamos inventar coisas, supostamente para adorar a Deus, que o próprio Deus vai falar, eu nunca ordenei isso. Isso é um absurdo. Nós teríamos a capacidade de fazer isso. Talvez Deus possa olhar, eu nunca mandei vocês colocarem um ringue dentro da igreja para cultuar lutadores, em nome de lutadores. Isso não me passou pela mente fazer um negócio desse. Mas Israel, em seu culto e sua adoração, fez um negócio desse. Mas e o Novo Testamento? Quando chega o Novo Testamento? Jesus fala assim, ó. Olha o que Jesus fala.
Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. Então Jesus está criticando a adoração do Novo Testamento, a adoração falsa dos fariseus. E ele está falando: olha, vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. A adoração não era interna, não era em espírito e em verdade. E depois ele fala: ao invés de vocês ouvirem as minhas normas, o que Deus quer, vocês ensinam doutrinas de homens, doutrinas humanas, falhas, e negligenciam o mandamento de Deus. Há um problema na adoração farisaica. O próprio João, que nós lemos, 4, 23 e 24. Adorais em espírito e em verdade. E a verdade falando da palavra de Deus, como o Senhor ordena que seja cultuado. Colossenses também dá uma noção do que é um culto quando o homem é entregue às suas próprias imaginações. Para onde é que tende o culto quando nós somos entregues à nossa liberdade criativa e não baseados nas normas do Senhor? Colossenses 2, de 16 a 23. E no versículo 16 e 17 fala contra o legalismo. Olha para onde é conduzida uma adoração quando não se tem em mente a palavra de Deus. Ninguém, pois, vos julgue por causa do que comer e beber, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Legalismo: você vai ser salvo por meio de leis e de observâncias legais. Paulo corrigiu isso em Colossenses, na igreja de Colosso. Uma adoração que não era clara e baseada nas normas e nos preceitos bíblicos do Novo Testamento. As pessoas estavam arraigadas ao legalismo. No versículo 18 e 19, elas partem por misticismo. Então, quando você não tem um problema, tem outro. Então, versículo 18 e 19. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos. Pessoas estavam cultuando anjos, tendo contato com seres espirituais, prestando adoração ao Senhor, aos anjos, em busca de alguma vantagem para vencer o espaço do pleroma, para alcançar o espaço, não é pleroma não, desculpa. Vencer um espaço para alcançar o pleroma em Deus, supostamente um pleroma na divindade. Gnosticismo, um negócio estranho, místico. E eles inventaram um culto místico. Rapidinho o coração, a mente do homem fabricou. Vamos adorar anjos. Porque esses anjos é quem permeia esse espaço vazio entre o homem e Deus. Há um espaço, há um vácuo. Esses anjos, esses espíritos, essas potestades, elas podem nos ajudar a chegar até o Senhor e alcançar o pleroma, a plenitude. E partiu para o misticismo. E Paulo fala: não é por aí o culto. Depois do 20 ao 23, se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Note, ordenanças humanas, doutrinas de homens. Não manuseis isso, não proves aquilo, não toque aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Porque todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade, não serve para nada. Não vence o pecado, a carne. Rigor ascético. Os cultos e as adorações sem o padrão bíblico, irmãos, elas vão descambar em algum fim impróprio.
em algum final não autorizado e não adequado. Por fim, o Senhor deseja, concluindo a nossa mensagem, o Senhor deseja que nós, o nosso culto, a nossa adoração, tenha nela, ou seja, exercida, baseado nos elementos em que o próprio Senhor ordenou. O nosso culto, a nossa adoração tem sido baseado naquilo que a Bíblia tem colocado, nos elementos que a Bíblia tem colocado, nos princípios bíblicos, ou temos coisas além do que a Bíblia ordena. Temos agradado ao Senhor em nosso culto, temos feito o nosso culto para a honra e glória do Senhor. Essa é a grande pergunta para nós meditarmos. O que a Bíblia nos orienta a respeito do culto? Nós temos praticado em nosso culto aquilo que a Bíblia, que o Senhor ordenou que seja feito? Essa é a nossa pergunta crucial. E é claro que a nossa resposta deve ser afirmativa. E se ainda não alcançamos, é claro que perfeição não vamos ter nessa terra, nós buscamos sempre que o nosso culto público, a nossa adoração e a nossa adoração em particular também, seja sempre moldada para a glória do Senhor, conforme a vontade do nosso Deus. Amém, irmãos? Que o Senhor nos dê graça para isso, em nome de Jesus.